Pessoal, olá, prazer rever você que já acompanha esse canal, bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não conhece esse projeto, está conhecendo pela primeira vez. 2 semanas atrás eu fiz questão de inaugurar aqui no canal uma conversa sobre a metapsicologia da histeria. Em resumo, né, que isso eu já falei 2 semanas atrás. Esse vídeo eu vou deixar aí nos comentários para quem não pôde assistir, mas enfim, nesse vídeo inaugural eu fiz questão de deixar claro. Nessas organizações, você tem a presença em excesso de uma defesa chamada recalque. Tá certo? Virando a página agora, a gente pode dizer que esse recalque não entrou em excesso ali à toa. Isso é importantíssimo deixar claro. É essa coisa que é sutil, que vai explicar o porquê da necessidade, então, de ter entrado esse recalque. Não foi só uma fantasia incestuosa que causa isso. Não é. Tá? A gente não pode resumir o conceito de histeria. Essa organização inteira ela não se modifica em função de uma experiência via de regra. Você tem várias experiências pelas quais essa pessoa, no começo da sua vida, ela passou. Começo que eu falo entre 0 e 6 anos. Você tem muitas experiências ali que geraram uma alta cota de excitação para esse pequeno corpinho em formação, para esse pequeno psiquismo em formação, para o pequeno sistema nervoso poder transmitir. Então, olha, né? Se entrou o recalque em excesso nessas organizações de personalidade é porque essas pessoas, com certeza, no começo da sua vida, entre 0 e 6 anos, sofreram em excesso e em várias situações. Tá? Isso é importante deixar claro. E é esse começo que nós vamos reconstituir com a pessoa, né? A partir das suas próprias lembranças, isso no consultório da gente, e a partir depois, né, de uma real construção. Né? O psicanalista ele também constrói coisas que a gente vai ter que ir deduzindo com o paciente. Né? Sem precisar necessariamente ficar perguntando para parentes, isso daí não se aplica. Nós vamos reconstituir junto com a pessoa a sua realidade psíquica entre esse começo de vida. Com certeza ele entre 1 ano e meio e os 6 anos de idade a gente consegue reconstruir. É fundamental fazer isso, porque de novo aqui a gente vai descobrir certos excessos, certas excitações que tomaram esse corpinho, colocaram em ameaça o aparelho psicológico em desenvolvimento a essa altura. E, como meio de salvaguardar, olha que legal, o recalque dialoga diretamente com a autopreservação em primeiro lugar. Isso é importante deixar claro, não com a sociabilidade. A sociabilidade é uma consequência. Né? Em primeiro lugar, há uma relação que poucas pessoas falam, isso eu não vi escrito em lugar nenhum direito, diretamente não. Né? Isso eu vou escrever daqui a pouco, né? Pretendo publicar um livro sobre histeria, em breve sai. Tá? E aí uma coisa que eu constatei isso, né, a partir da leitura de Freud, naturalmente, e do que minha clínica constata, tá dando para perceber que há uma relação muito próxima, literalmente estreita, entre recalque e autopreservação na origem. Para evitar justamente que esse aparelho psicológico em formação, um aparelho débil, que tem um eu frágil, as funções cognitivas, toda essa parte que de certa maneira vai ajudar a constituir uma parte do eu, né? Lógica, foco, atenção, tudo isso que é fundamental para localizar a pequena criança, o bebê, né, em certo aspecto, no seu trânsito no social, seu trânsito mais inicial no social, essa parte vai ser colocada em risco se o próprio psiquismo não conseguir equilibrar quanta excitação esse aparelho deve receber. Então, numa tentativa de salvaguardar o funcionamento dessas partes do eu, e aí uma relação entre autopreservação, fica claro, recalque e autopreservação, né, nesse aspecto. E uma outra também, uma outra relação que é importante deixar claro, a que existe entre o recalque e o que o Freud chamou na origem de princípio da inércia neuronal. Depois ele mudou o nome para princípio da constância. O recalque também tem uma relação com salvaguardar o aparelho psíquico como um todo de certas excitações, certas invasões de excitações que vão ser produzidas por esse corpinho, ou o meio vai inserir essa excitação nessa criança. Uma situação de abuso, por exemplo, insere, né, num aparelho psicológico, num sistema nervoso, num corpinho que ainda não está preparado para receber uma cota de excitação muito alta. Né? Seja em forma de medo, de pavor que a criança sente, é excitação, não importa. Né? Então, o que nós estamos falando? Né? E por isso, olha que importante saber disso. Porque quando eu estou trabalhando com um histérico, né, quando eu estou trabalhando com uma histérica, eu vou ter que reconstruir esse começo para identificar em particular pontos em que esse pequeno corpo recebeu certas excitações. Né, e como forma de tentar salvaguardar o funcionamento em particular desse pequeno eu, o recalque entra em ação muito forte. Né, e isso vai trazer uma série de consequências que é o que eu vou abordar com vocês nos próximos vídeos. Então, a gente já sabe 2 coisas importantes aqui. Né? O recalque entra em excesso, né, em particular, para salvaguardar esse aparelho psicológico de uma invasão de excitações que essa criança viveu ao longo desse primeiro curso de vida do 0 aos 6 anos.
né? A relação, o complexo de Édipo ele vai ser fundamental para despertar essas excitações, a gente sabe disso. Sexualidade também agora, né? Pode ser que o histérico lá no comecinho da vida passou muita fome, passou muito frio, né? Ele apanhou, né? Pode ser, enfim, passou muito calor. Aí a gente precisa também levar em conta o que será que esse meio propôs para essa criança na origem. De que maneira esse meio inaugurou a relação entre a criança e os excessos, seja lá de que maneira eles existirem. Isso está por baixo, essa fase oral ela é importante também para a gente pensar a produção de um quadro, de uma situação histérica. Tá? Vamos ficar com essas duas coisas aqui por enquanto. Se porventura não ficar muito claro, eu estou tentando ser o mais didático possível, mas isso aí que eu estou falando com um público muito diferente, então se não ficar claro para vocês alguma coisa disso que eu estou dizendo, tá? Deixa aí nos comentários, por favor, vamos continuar essa conversa. Tá? Eu vou, semana que vem, na próxima segunda, trazer mais um vídeo, vamos entrar mais um pouquinho na metapsicologia da histeria, tá bom? Sabendo de duas coisas importantes já, tá? Agradeço de verdade por vocês estarem acompanhando esse canal. Valeu, a gente se vê segunda-feira que vem. Tchau.